Oi, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Rosalva e hoje eu vou falar sobre chamado. Vamos lá para Jeremias, no capítulo 1, versículo 4. O Senhor Deus me disse, ele disse a Jeremias: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse o profeta para as nações. Ou seja, Deus conhece Jeremias há muito tempo, assim como ele nos conhece há muito tempo. E ele conhece tudo sobre nós. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente deseja, as nossas vontades, sabe sobre tudo. Então eu disse: Ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. A gente não pode colocar dificuldades na frente daquilo que Deus tem nos dado, na frente daquilo que Deus tem nos falado. Ele sabe de tudo. Ele sabia que Jeremias era muito jovem. Ele sabia que Jeremias poderia falar isso. Mas Deus ia capacitá-lo, Deus ia ajudá-lo. Mas o Senhor respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar. Deus ia dizer para quem ele deveria falar. E diga tudo que eu mandar. Deus ia dar a palavra que ele deveria falar. Ele não ia deixar Jeremias de qualquer jeito. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ou seja, além dele dar o que Jeremias deveria falar, além dele dar para quem Jeremias deveria falar, ele também estaria com Jeremias. Proteção total de Deus. Deus estaria ali com ele e ajudaria ele em tudo. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Ou seja, Deus capacita a quem ele chama. Ele não deixa de qualquer jeito. Ele está com a pessoa que ele chama. Vamos lá agora para 1 Samuel 3, 1 ao 14. Lá vai falando sobre quando Deus chamou Samuel. Então, Deus chamou Samuel 3 vezes, só que Samuel nas duas primeiras não estava entendendo, estava indo até Eli. E aí Eli estava falando, tipo, não foi eu que te chamei e tal. Quando foi na terceira vez, o Eli falou que era para ele responder: Eis-me aqui. Para ele responder Deus, porque ele entendeu que Deus é que estava falando com Samuel. E aí o Samuel respondeu, e o que aconteceu? Deus falou para Samuel o que ele deveria fazer. E o que acontece? Samuel era novo, Samuel era jovem. Mas Deus foi lá e capacitou, disse que ele deveria falar e para quem ele deveria falar. E assim Deus foi fazendo com que Samuel se tornasse um grande profeta. Ele foi crescendo na obra de Deus, na casa de Deus, e foi se desenvolvendo e foi fazendo o que Deus mandava. Ou seja, não é a sua idade que faz você ser chamado, não é ter 40 anos ou ter 16. É Deus. Deus é que chama você. Vamos lá agora para Marcos 16, 15. Fala assim: Então ele disse, Jesus: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Ele não estava falando só para os discípulos, mas ele está falando para todos nós. Por isso está escrito aqui. E o que acontece? Esse mundo inteiro, para algumas pessoas, esse vão pelo mundo inteiro não é ir para a África. Para algumas pessoas, às vezes, é pregar para os vizinhos, é pregar para as pessoas que estão perto. Por quê? Porque eles também fazem parte desse mundo inteiro. E Deus, ele vai te dizer para quem você deve pregar. Deus, ele vai te falar o que você deve falar. Então, ele não vai te deixar de qualquer jeito, ele vai te proteger e vai estar com você. Então, essa foi a mensagem, essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração esses dias, que eu estava lendo Jeremias. E outra coisa, a Valesca, ela colocou lá no perguntas, que eu botei uma pergunta lá no story do Instagram, inclusive meu Instagram é @rosalva_moreira. E ela colocou que era para falar sobre chamado. E eu estava lendo esses dias Jeremias e Deus tocou no meu coração a palavra que eu deveria falar. E essa é a palavra, e eu agradeço também a Valesca por ter contribuído lá, por ter dado uma sugestão. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem me seguir, é só @rosalva_moreira. E muito obrigada por tudo, que vocês tenham uma ótima semana aí. Tchau!